Como foi o seu processo de escolha na psicologia? Sempre estive convivendo com a psicologia e com a psicanálise. Minha mãe, ela é professora, mas ela é formada em psicologia. A gente conversava, às vezes, sobre em casa. Aí o meu primeiro contato com uma psicóloga foi na escola. E foi muito bacana, assim. Eu lembro que ela fazia um trabalho em psicologia escolar bem bacana, era de fato diferente, assim, da psicologia clínica, né? E aí depois, não sei exatamente, tipo, quando, não lembro exatamente quando, eu sei que eu falei, quero fazer psicologia, minha mãe não, não queria que eu fizesse psicologia. E eu decidi que ia fazer psicologia e tentei, e aí foi isso, assim, eu entrei na faculdade sabendo que era aquilo que eu queria fazer, com muitos medos, muitas dúvidas, mas pelo menos isso eu sabia, eu queria ser psicóloga. O que levou você a decidir atuar com psicoterapia infanto-juvenil? E já junto a essa pergunta também, quais os maiores desafios, né, no início dessa prática clínica? De início, eu queria trabalhar com crianças. Acho que eu acabava pensando um pouco na área escolar também, né? Era uma área que eu tinha curiosidade. Formei em 2020, em janeiro de 2020, o colegial. E em março veio a pandemia. E aí todos os meus planos ficaram de stand-by, pausados, porque não se sabia o que ia acontecer. Eu fui fazer uma entrevista e era uma clínica que atendia crianças. Para além da questão de trabalhar com crianças, tinha essa questão de trabalhar com crianças autistas. Caí de cabeça, assim, no mundo do atendimento com as crianças, e hoje eu vejo que era uma coisa que no meio do caminho eu fiquei meio, assim, acho que mais com medo de ser uma profissional ruim do que com um não desejo, sabe? Aí depois que eu fui me atuando nessa área, eu vi que realmente é uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu desejo continuar fazendo, inclusive com o passar dos anos, né? Já tem 5 anos que eu me formei, então tem mais ou menos 5 anos que eu faço essa atuação. Entendo que hoje eu fui no caminho certo, de fato. Por as especializações que você já realizou ao longo desse tempo, né, para aprimorar o seu atendimento com esse público-alvo? Então, eu tenho uma pós-graduação em clínica psicanalítica, né, e dentro dessa pós-graduação teve um módulo de clínica com crianças, clínica psicanalítica com crianças também. E aí eu tenho muito desejo de fazer uma pós-graduação da ESP, que é especificamente de clínica com crianças e adolescentes, mas eu ainda não consegui me organizar para isso, porque agora eu faço mestrado. Eu sempre participo, né, de algumas palestras, mini cursos mesmo, que são ofertados, né, principalmente pelas instituições de psicanálise, assim, que é importante continuar estudando, ainda que não seja um estudo institucional, de fato. E, Beatriz, durante esses 5 anos, alguma mudança assim, significativa que você possa comentar, né, na forma que você conduz esses atendimentos? Nossa, acho que de início eu trabalhava de forma muito engessada, sabe? Eu seguia literalmente um roteiro que eu aprendi, tanto em parte da faculdade, quanto em parte do trabalho nas clínicas também. Há tempo eu entendi que não funcionava para mim e, consequentemente, para as pessoas que eu recebi e recebo. Então, hoje, eu prezo muito mais pela escuta de quem chega do que necessariamente em, por exemplo, preencher um formulário com várias perguntas, sabe? Aquele formulário de anamnese que a gente tem, que usava tempos, né? Com o tempo eu cheguei a ir aprimorando e mudando algumas coisas no formulário. Hoje em dia eu não uso nada assim. Acho que a escuta por si só ela já faz, né, o seu trabalho. Essa coisa tão burocrática e fechada, assim, não funciona para mim, né? E acho que a questão de entender o funcionamento mesmo, né, da clínica, da terapia, como você falou, tem coisas que a gente vê na faculdade, no teórico, mas tem outras que a gente só vai saber de fato como funcionam na prática, de entender como é o funcionamento da clínica para mim, é o que faz sentido para mim, consequentemente para quem chega. Falou sobre se inteirar, né, do contexto, muitas vezes que está ligado a tecnologias, né, especialmente para os adolescentes. Então, assim, de 5 anos para cá, como isso tem aparecido? Olha, acho que aparece muito nessa relação de controle, de tempo, de tela principalmente, não só para os adolescentes, mas para as crianças.
reclamação quase que unânime, assim, sabe? Ai, porque ele não sai do celular, ela só fica no celular, ela só fica no TikTok, e eu não sei o que assiste, e eu não sei o que tem acesso. E aí, acho que sempre foi uma questão, né? Mas conforme o tempo passa, vai sendo uma questão maior, porque a gente vai vendo que as crianças já sabem usar o celular desde muito cedo. Elas não sabem ler, mas elas sabem qual é o símbolo do YouTube e sabem ver a foto do desenho que elas gostam, por exemplo, lá no celular. Não é uma questão de demonizar as telas, porque de fato acaba sendo um recurso hoje em dia, até de aprendizado, que a questão seja como a gente tem se relacionado com isso. É triste pensar que precisa uma lei proibir o uso de alguma coisa nas escolas para se passar a ter um tempo mínimo sem aquilo. E aí eu falo a gente enquanto sociedade mesmo, mas claro que tem essa questão, né, da relação responsáveis, crianças e adolescentes, de você dar acesso a um instrumento, que é o celular, o tablet, a internet, mas você não lidar com aquilo junto com a criança, com o adolescente. Você só dá, e aí depois, quando você vai querer colocar regras, vai ser muito mais difícil do que se você já tivesse começado com regras, por exemplo, né? Um tempo específico por dia, aí nos vários aspectos, né? Pais, responsáveis, escola, faculdades, adultos, adolescentes, crianças, sociedade como um todo. E acho que isso só vai aumentando, porque o nosso tempo de contato e de consumo também só vai aumentando. E quando a gente vê, já está no tamanho de que a gente precisa de uma legislação para tentar organizar alguma coisa. Como você vê o futuro da psicoterapia infantil, considerando as mudanças sociais e tecnológicas atuais? Acaba sendo ou podendo ser um instrumento, né, dentro das sessões de terapia. Tem a questão de sessões online também, eu já atendi crianças online. É uma coisa à parte, assim, é uma coisa diferente também, mas acho que a gente tem que tomar cuidado até em relação à ética ao que a gente compartilha, né, desses atendimentos nas redes e com esse acesso a tecnologias, que é uma outra coisa também, essa coisa de compartilhar coisas de atendimento com crianças, porque é fofinho, porque é bonitinho, porque a criança fez isso, porque a criança fez aquilo, e o pai autorizou, mas eu não sei até que ponto essa autorização, por exemplo, de pais, te dá direito a postar algo, sabe? Desse local de cuidado mesmo, de como se utiliza, mais do que tipo não utilizar. Se tiver algo que você possa compartilhar, no sentido de falar um pouco, né, até com esses acadêmicos que vocês, né, recém-formados, não em breve, psicólogos, caso queiram, os que tiverem caso interesse de atuar na abordagem que você atua, então se você puder falar algo enquanto alguém que atua com a abordagem psicanalítica, né, e com crianças, com casos e adolescentes. Não só a psicanálise como um todo, né, mas a psicologia clínica com crianças é uma coisa muito cara para mim. Então, eu entendo que, de modo geral mesmo, é necessário que a gente coloque um pouco da gente nisso, sabe? Que a gente consiga, possa e deseje isso também, porque se for sobre entender que, bom, se você é psicólogo, você tem uma ética a seguir, e é sobre seguir a ética da psicanálise também, sabe? Essa questão da transferência, da escuta, do trabalho entre pares, da supervisão, da análise pessoal. Acho que se a gente foge do que constrói a psicanálise, a gente já deixa de fazer psicanálise. Acho que é isso, sabe? Não tem nenhuma receita mágica de fazer psicanálise ou de fazer clínica com crianças, assim. Acho que é desejar, se dedicar, estudar, entender o que é aquilo, né? E se dispor ao material ético que te é disponível, assim. Acho que o mínimo que a gente pode fazer é atuar com ética, assim, o mínimo para sempre voltar
aos estudos, sabe? E às vezes voltar ao básico mesmo. Às vezes a gente precisa voltar lá pro código de ética, lá, sei lá, para as 5 lições. Você poderia compartilhar algum caso, né, que marcou a tua trajetória nesses 5 anos, claro que preservando o Sim. indivíduo, né? Sim. Olha, tem uma história que eu gosto muito de compartilhar, tem um caso que eu gosto muito de compartilhar, que é de uma criança de 4 ou 5 anos, que ele veio para a sessão porque ele não fazia cocô. Ele teve um momento do desfraude, fazia xixi tranquilo e não fazia cocô. E aí não tinha nada biológico, fisiológico, nenhum problema assim, então encaminhou para a terapia. Quem eu recebi foi a mãe, né, e ela me explicou tudo isso, toda essa questão do cocô, enfim, e não se sabia o que acontecia. E aí o tempo foi passando, esse paciente vinha, brincava sempre, era muito de boa, e ele tinha uma dinâmica que se repetia em todas as sessões, que era brincar com o balão. Ele enchia o balão e soltava o balão voando pela sala. Enchia o balão, soltava o balão voando pela sala. Ele fazia isso praticamente todas as sessões. Todas as sessões. E aí ele começou a frequentar a escolinha, numa tentativa até de que talvez, né, com contato com outras crianças, com esse estímulo da escola e com o estímulo de outras crianças perto, pudesse ajudar. Só que aí passou a ser um problema na escola também. Mas chegou um dia, especificamente, que esse pacientinho pediu para desenhar. E ele desenhou cocôs na folha. Ele pegou um lápis marrom e saiu desenhando um monte de cocôzinho, assim, um monte de bolinha. E no final da sessão eu perguntei, né, o que era aquilo. Aí ele falou, é cocô. E aí eu sempre pergunto o que as crianças querem fazer com o desenho, e ele me deu e pediu para guardar. E aí ele voltou na outra semana, fez cocô de novo, fez cocô na folha e pediu para guardar. Chegou um dia que ele veio, brincou com um balão, fez os desenhinhos do cocô, mas dessa vez ele levou pra mãe dele o desenho. E aí ele entregou pra mãe dele o desenho de cocô. Aí ela perguntou, tipo, o que é isso? E ele não respondeu, ele olhou pra mim assim e riu. Aí eu falei, meio rindo assim, né? É cocô que ele desenhou. Aí a mãe dele riu também e falou, tá bom, obrigado, falou pra casa. Na outra semana, quando ele voltou com a mãe, ele tinha feito cocô em casa, tipo, normal. Era um sofrimento pra ele fazer. Ele vivia preso em casa. A casa dele não tinha contato com nada, assim, era um muro gigante, com um portão todo fechado. Ele convivia muito mais com a mãe. Um dia ele resolveu que ia desenhar os cocôs, que ia fazer os cocôs e dar pra mãe dele. Um dia a gente disse que cocô é um presente, né? Foi literalmente um presente pra mãe dele o desenho. E aí depois foi curioso porque a mãe dele até comentou, mas eu quero que ele continue, tem algumas outras questões que acho que pode ser importante a gente trabalhar e tal. Não continuou, tipo, era aquilo naquele momento, né? Depois ele não veio mais, mas eu lembro muito desse funcionamento dele na clínica, sabe? De encher o balão e soltar, assim, o ar, como se esvaziasse mesmo a bexiga, né? Não por acaso a gente chama o balão de bexiga também. E aí desenhar os cocôs, mas ainda não entregar pra mãe dele. E aí depois um dia entregar o cocô pra mãe dele, e aí ser com esse simbolismo mesmo de desenho, sabe? Eu acho que é um dos casos que eu mais gostei, assim, de ter atendido, porque foi um caso que se fechou, sabe? Acontece muito das crianças simplesmente saírem, e assim, às vezes a gente nem sabe. Um caso muito bacana, que eu acho que trouxe muita riqueza, assim, de atuação mesmo pra mim, e sempre eu paro pra pensar nele, eu lembro de alguma outra coisa diferente, e isso acho que demonstra bem como a clínica psicanalítica com crianças pode